Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar juntos um material, assim, bastante denso e, eu diria, provocador. A sexta carta do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Isso. E é interessante que recebemos não só o texto em si, mas também algumas notas, né? Dando um contexto. Exato. Uma delas, por exemplo, destaca que é ficção, claro, mas com um propósito bem crítico, sabe? Mirando certas atitudes, distrações na vida espiritual. E tinha até aquela nota curiosa sugerindo uma bênção inicial, né? Um contraste e tanto com o tom do livro. Pois é. Bom, nossa tarefa aqui é mergulhar fundo nas estratégias psicológicas e espirituais também, que o Fitafuso, que é o diabo mais experiente, ensina para o aprendiz dele, o Verme Billy. E o alvo é sempre o paciente, o ser humano, né? Especialmente vulnerável em momentos de incerteza, como essa questão da guerra que aparece na carta. Isso, então vamos lá, vamos tentar desmembrar essa lógica toda invertida que ele apresenta. A carta já começa com o Fitafuso celebrando, né? Aquela situação de suspense do paciente. Pode ser que ele seja chamado para o serviço militar, pode ser que não. E essa incerteza é vista como boa. Por quê? Aqui o Lewis, pela voz do Fitafuso, faz uma análise, olha, muito aguda da psicologia da ansiedade. A estratégia demoníaca que ele descreve é justamente manter a pessoa num estado de máxima incerteza. Bombardeado por ideias contraditórias. Exatamente. A mente fica cheia de imagens contraditórias do futuro, como diz a carta. Cada imagem dessas aciona ou esperança ou medo muito forte. O objetivo final dele, segundo o texto, é prender os pensamentos naquilo que pode acontecer. Para desviar do presente. Isso, para desviar do que o inimigo, que no livro é Deus, quer. E o que ele quer? Que as pessoas se concentrem no que elas fazem, nos deveres do agora. Então, a ansiedade e o suspense viram, barreiras para a ação correta no presente. Faz muito sentido. Essa paralisia pela preocupação com o futuro. Acho que muita gente se identifica. Mas como essa tática de focar na incerteza se conecta com a ideia de submissão à vontade divina? O Fitafuso mesmo diz que o paciente até aceita isso, em teoria. Pois é, aí que tá a maldade da coisa. Fitafuso observa que o inimigo, Deus, quer que o paciente aceite a tribulação atual como a sua cruz. E nesse caso específico, a tribulação presente é justamente a ansiedade, o suspense causado pela incerteza da convocação. O sofrimento do agora. Exato. Seria nesse sofrimento do agora que ele deveria praticar a paciência, a coragem, a submissão, né? Dizer, seja feita a tua vontade. Só que a manipulação que o Fitafuso ensina para o Verme Billy é sutil. Qual é a jogada? A jogada é fazer o paciente direcionar o foco para aquilo que ele teme nos vários futuros possíveis. Tentar fazer ele se resignar a esses medos hipotéticos como se eles fossem a cruz. Entendi. Mas isso não funciona, né? Não funciona. A carta argumenta que isso é uma armadilha psicológica. É impossível você se resignar de verdade a vários destinos que nem aconteceram e que são incompatíveis entre si ao mesmo tempo. A resignação que o inimigo ajudaria, segundo o livro, seria ao sofrimento real, presente, mesmo que esse sofrimento seja o próprio medo, a própria ansiedade. Nossa, é uma inversão perversa mesmo. Usar a ideia de aceitar a cruz para prender a pessoa no medo do futuro imaginário e impedir a aceitação do agora. Falando em inversões, ele também fala de uma tal importante lei espiritual sobre direcionar a atenção. Isso parece chave na estratégia dele. Como funciona essa lei? Sim, essa parte é muito, muito interessante porque ela meio que vira de cabeça para baixo algumas ideias comuns. A carta descreve uma estratégia de inverter o foco da atenção de propósito, dependendo se a atividade ajuda a causa deles ou a causa divina. Como assim? Olha só, quando se trata de algo que eles consideram bom para eles, tipo pecados como fúria ou luxúria, a instrução é para encorajar o foco total no objeto externo. No que causa o pecado. Isso. Fixar a mente na ofensa que causou a raiva ou no corpo que causa a luxúria. O objetivo é que a pessoa fique tão focada naquilo de fora que nem perceba o que está acontecendo dentro dela. Que ela não pense, opa, tô começando a ficar com raiva, ou tô cedendo à luxúria.
A autoconsciência, nesse caso, atrapalha eles. Ok, faz sentido. E pro outro lado, para as virtudes. Para o outro lado, para atividades que favorecem o inimigo, tipo oração, caridade, a tática é o oposto. É encorajar o foco interno, nos próprios sentimentos da pessoa. Ah, Incentivar pensamentos tipo: nossa, como meus sentimentos estão devotos hoje. Ou, olha como eu estou sendo generoso agora. O objetivo dessa inversão é fazer a pessoa ficar tão centrada nela mesma, analisando a própria virtude, que ela perde de vista o objeto real daquilo. seja Deus, seja a pessoa ajudada. Exatamente, a atenção volta toda pro eu, pra performance virtuosa, e isso acaba esvaziando a ação do sentido original dela. Entendi. A armadilha na virtude seria transformar ela numa autoobservação meio egocêntrica, né? Em vez de ser uma conexão real ou um serviço Uma autoconsciência que aí sim atrapalha o propósito. sutil. E como essa lógica toda se aplica na questão do ódio em tempos de guerra? A carta fala disso também, e o Fitafuso parece meio que desdenhar do ódio pelos líderes inimigos distantes. Exato. A análise que o Fitafuso faz do ódio é, assim, friamente pragmática, do ponto de vista deles, claro. Ele fala para o Vermebili não ter muita esperança nesse ódio que o paciente possa ter por figuras distantes, como os líderes alemães lá da época. Chama de bodes expiatórios imaginários, né? Isso. Gente que o paciente nunca viu na vida. Esse tipo de ódio ele chama de mítico ou melodramático. Considera que tem pouco valor prático, resultados decepcionantes para a causa deles. E ainda critica os ingleses. Sim, critica os ingleses da época, chama até de maricas deploráveis, um termo bem forte, que mostra a visão do Fitafuso, porque, apesar de todo o discurso contra o inimigo, na prática podiam ter compaixão individual. Dá o exemplo de oferecer chá para um piloto alemão ferido. Essa inconsistência entre falar e fazer. É vista como uma falha estratégica, do ponto de vista do tentador. Então, a abordagem mais eficaz para eles não é ficar alimentando esse ódio abstrato, distante. O negócio é cultivar a animosidade contra os vizinhos próximos. As pessoas do dia a dia, Exato. As pessoas com quem o paciente convive, interage de verdade. Aí sim, a maldade, a hostilidade se torna completamente real, concreta. E a benevolência, a caridade, essa deve ser empurrada para longe. para círculos distantes. Isso, para causas abstratas, gente desconhecida, assim ela fica em grande medida imaginária. Nossa, que inversão chocante pela simplicidade cínica. O mal concreto e perto, o bem abstrato e longe. Isso me parece que liga direto com a imagem final que o Fitafuso usa para descrever a pessoa por dentro, aqueles círculos concêntricos. Pode detalhar essa metáfora? Com certeza. Essa imagem dos círculos é como se fosse um mapa psicológico para guiar a estratégia do Vermebili. Fitafuso pede para ele imaginar o humano em camadas. Camadas. Como? No centro, bem no miolo, está a vontade. É um núcleo onde estão as escolhas reais, as decisões que viram ação e depois hábito. É o centro de comando, digamos assim. Ok, a vontade no centro. Ao redor da vontade vem o intelecto. É a esfera da razão, do pensamento, de entender as ideias, concordar ou discordar com a lógica. E por fora? E na camada mais externa está a fantasia. É o reino da imaginação, dos sentimentos mais superficiais, dos sonhos acordados. Sabe, aqueles ideais que a gente tem, mas não põe em prática. Entendi. Vontade, intelecto, fantasia. E qual a estratégia aí? A estratégia demoníaca que ele descreve não é necessariamente acabar com toda a virtude em todas as camadas. Isso daria muito trabalho, talvez nem fosse possível. A tática mais eficiente é empurrar as virtudes para as camadas de fora. Para a fantasia e para o intelecto. Isso, deixar a virtude existir lá na fantasia, a pessoa se imagina sendo boa, corajosa, ou no intelecto a pessoa concorda que ser bom é importante, admira a virtude, até fala sobre isso, mas enquanto isso... Os vícios ficam perto do centro. Exatamente.
os vícios, os maus hábitos, as más inclinações, esses têm que ser trazidos para o círculo de dentro, para a vontade, para que virem ações concretas e se tornem hábitos fortes. E ele é bem claro sobre isso, né? Categórico. Ele diz que só as virtudes que conseguem chegar até a vontade, que ele compara ao coração, usando a linguagem do inimigo, e que viram hábitos de verdade, essas sim são fatais para eles. Virtudes que ficam só na fantasia ou no discurso intelectual, sem virar escolha e ação consistente. Não salvam ninguém, na lógica dele. Exato. Podem até ser motivo de piada no final, segundo ele. Fica muito claro o perigo piraponta. Essa desconexão entre o que a gente pensa ou sente que é e o que a gente de fato faz. Tipo ser um virtuoso de poltrona. Olhando para tudo isso da carta, a manipulação da ansiedade, a inversão do foco da atenção, essa dinâmica do ódio real contra a caridade imaginária e essa estrutura dos círculos, qual seria o significado geral e como isso casa com aquela nota que a gente recebeu que fala do livro como uma crítica. Olha, o significado geral é que o C.S. Lewis, ao usar essa perspectiva invertida, demoníaca, ele constrói uma crítica, assim, extremamente astuta e profunda da nossa psicologia e das complicações da vida espiritual. A carta é como um espelho negativo, sabe? Que mostra o avesso. Isso. Ela expõe com uma clareza que chega a ser desconfortável como a incerteza pode ser usada para gerar paralisia, para desviar o foco do presente. Mostra como é crucial para onde a gente direciona a nossa atenção e como isso pode ser manipulado de forma muito sutil, tanto no pecado quanto na virtude. E a questão da desconexão interna. Talvez o mais importante. Revela essa possibilidade de uma fratura, um abismo perigoso entre o que a gente pensa e sente lá nos círculos do intelecto e da fantasia e o que a gente realmente escolhe e faz que está ancorado na vontade e no coração. Isso confirma totalmente a intenção da nota contextual que você mencionou. A ficção vira uma ferramenta de diagnóstico. Mostrando, pelo contrário, que pode nos impedir de viver de forma mais íntegra, né? Mais alinhada com os valores que a gente diz ter, pelo menos na ótica do Lewis. Exatamente. Uma análise realmente muito rica dessa sexta carta. Dá para perceber a profundidade com que o Lewis mapeia essas táticas psicológicas, explorar a ansiedade com o futuro, manipular o foco mental para dentro ou para fora, dependendo do que convém para o tentador, e esvaziar a virtude se ela não criar raiz na vontade, na ação concreta. E tudo isso, né, leva a gente para uma reflexão final, talvez, algo para a gente pensar a partir do que a gente analisou aqui. Se o Fitafuso detalha tão bem essas armadilhas todas, o jeito como a ansiedade pelo futuro distrai do presente, como a atenção pode ser desviada, como as virtudes podem ficar só na fantasia enquanto os vícios tomam conta da vontade. Onde você quer chegar? Será que a própria autoconsciência sobre essas dinâmicas internas, será que ela já não seria um primeiro passo fundamental para a gente se defender? Em outras palavras, conhecer o mapa dessas armadilhas, entender como elas funcionam dentro da gente, isso por si só já não poderia ser uma forma de defesa, de fortalecimento contra essas manipulações sutis que a carta descreve tão bem? Uma excelente questão para a gente terminar a nossa conversa. Convida mesmo a uma introspecção mais atenta, né? Agradecemos muito por terem trazido esse material tão estimulante, tão complexo para a nossa análise de hoje. E lembrando de uma das notas que vieram junto com o texto, fica aqui um pensamento positivo para quem nos ouve, desejando um bom dia, uma boa semana e, como foi sugerido lá também, parece que a discussão sobre as ideias desse livro ainda rende muito pano para manga. Até a nossa próxima exploração.